Boa tarde a todos e todas. Sou a Sayuri, do 9º ano, e gostaria de lhes fazer uma pergunta. Vocês gostam de tomar sustos ao ver filmes de terror e ler livros de terror? Bom, se sua resposta for sim, o assunto de hoje será perfeito para você, pois irei apresentar sobre os impactos das obras de terror na atualidade. Para começar o assunto, temos que nos perguntar o que é o terror. Terror é o gênero que define as obras que amedrontam as pessoas de alguma forma. E essas obras geralmente se tratam de violência explícita, que serve mais para chocar, o terror psicológico, que trata muito da sanidade, da loucura dos personagens, e o sobrenatural, que conta mais sobre os monstros. E outro gênero que é muito importante para se conversar quando se fala de terror é o fantástico, pois é um gênero que brinca muito com o conceito de lógica e de sobrenatural, sempre trazendo uma dúvida quando se trata dessas obras. Agora sim, podemos falar sobre o histórico das obras de terror. Não se sabe ao certo quando surgiu, mas, a princípio, na Grécia Antiga, já havia indícios de que histórias de bruxas e monstros já estavam presentes, como em algumas histórias de Homero. Mas o terror e o gótico mais conhecido vem do Castelo de Otranto, do Horace Walpole, que escreveu esse livro no século XVIII, assim como muitos autores famosos, como o Edgar Allan Poe, que escreveu O Gato Preto e o Corvo, a Mary Shelley, que escreveu Frankenstein e é pioneira da ficção científica, e o Bram Stoker, que é autor do Drácula. E esses autores, com as suas obras magníficas, conseguiram inspirar outros autores mais contemporâneos, como Stephen King, autor de It, a Coisa, e Neil Gaiman, autor de Coraline. E esses autores se inspiraram especialmente em Poe, mas não necessariamente só esse autor inspirou. A própria Mary Shelley acabou inspirando do próprio Edgar Allan Poe. E, como vocês sabem, o Edgar Allan Poe é um dos maiores escritores da literatura fantástica e de terror, sendo o maior pioneiro considerado. E esses autores não só incentivam autores famosos a escreverem, mas também autores iniciantes. E, para provar isso a vocês, irei lhes contar uma história. Era um outono monótono, assim como todos os outros. Mas para uma mulher solitária era diferente. Deitada em seu sofá, bebia cerveja atrás de cerveja. Na primavera passada, sua melhor amiga havia falecido. E ela estava tão adoecida e fraca, o que abalou a mente da mulher. Um dia, enquanto se lamentava, começou a se sentir observada. Ela olhou para todos os cantos, mas só via as paredes sujas, cortinas mofadas e os retratos que sua amiga havia pintado, que, por coincidência, tinha o tema de olhos. Ela achou que estava tudo normal, mas, quando olhou mais atentamente, percebeu que eram os olhos dos quadros quem a observavam. Ela não podia acreditar no que viu e olhou com mais atenção, mas a situação continuava a mesma. De tanto medo, ela acabou caindo do sofá e começou a tirar as garrafas nos quadros, até que, de tanta exaustão, ela acabou desmaiando. No dia seguinte, ao acordar, estava tudo normal, mas algo incomodava a mulher. Aquilo foi real ou foi apenas efeito do álcool? Essa é a história de Olhos Observadores, uma história escrita por mim. E eu utilizei o Edgar Allan Poe para conseguir escrever a estrutura da história como eu queria. E como uma escritora iniciante, eu achei esses autores muito importantes para o meu desenvolvimento. E por isso que eu digo que os autores não só inspiram outros autores famosos, e sim iniciantes também. E outro autor que merece destaque por suas obras de terror é o Junji Ito.
muito conhecido por seus mangás da Tomie e do Uzumaki. Esse é um mangaka japonês que utiliza muito do terror corporal para expressar suas ideias, incluindo um horror que chega a chocar, pois distorce e acaba mutilando os corpos dos seus personagens. Inclusive, eu tenho um exemplar do Uzumaki para representar o tipo de história que ele escreve. E nesse mangá, é uma história que é dividida em 3 mangás, e que conta sobre uma cidade que foi amaldiçoada por espirais que tomam conta do corpo e mente das pessoas que moram ali. Muitos podem achar simplesmente algo grotesco, sem sentido, mas é uma forma de expressão que o autor achou para ressaltar o quão asqueroso pode ser algo e quão impressionante pode ser algo, o quão terror pode ser importante para nossas vidas, o quanto o terror pode nos chocar. E agora eu vou contar sobre um país que tem que muitos podem até achar que não contribui tanto para o terror, mas, na verdade, ele nos traz muitas obras. E esse país é o próprio Brasil. No nosso país, há uma empresa que se especializou especialmente no terror. E ela foi criada num momento em que as obras de terror as obras impressas já estavam decaindo por conta das telas. E acabou que as empresas estavam falindo. Mas a Darkside foi no sentido contrário e resolveu pesquisar o que estava acontecendo para essa queda de vendas. E percebeu que os leitores já não estavam mais interessados em comprar livros impressos e estavam desistindo da leitura. Então, para resolver isso, eles resolveram voltar com os clássicos, como a própria Mary Shelley, o Edgar Allan Poe e outros. E, além disso, eles encontraram no desenho, como o Junji Ito, essa forma de conseguir atrair os leitores e ressaltar o terror dentro das obras. E, inclusive, eu tenho um exemplar de um livro do Edgar Allan Poe, feito pela editora da Darkside. E, como vocês podem ver, o desenho é muito bem detalhado e acaba sendo impressionante. Por isso que as pessoas acabam se atraindo, mostrando que o terror é uma forma importante quando se trata de desenho. Ainda que no Brasil, alguns autores foram importantes para o fantástico, o gótico e o terror. Por exemplo, o próprio Machado de Assis, com alguns contos, por exemplo, o Conto Sem Olhos, o Álvares de Azevedo, com contos góticos e poemas góticos em especial, e a Lígia Fagundes Telles, que, por coincidência, ela é prima do meu bisavô, ela escreveu contos que focavam muito no fantástico, incluindo um que é o Venha Ver o Pôr do Sol. A autora, que infelizmente nos deixou em 2022, foi uma das maiores autoras brasileiras que tivemos, e ela foi importante no fantástico, pois em suas histórias ela também brincava com esse conceito de sobrenatural e lógica, e também com a tensão que os contos dela acabavam trazendo, sendo algo até impressionante. Ela escreveu contos como O Noivo, Natal na Barca e Venha Ver o Pôr do Sol. E esse último conto, ele se passa num cemitério, o que ressalta mais ainda o terror, porque o cemitério é um dos cenários mais conhecidos dentro das obras. Então, ela conseguiu já trazer esse aspecto em seus contos. Agora falarei sobre os filmes e curtas, que são obras audiovisuais, ou seja, que contêm sons e imagens. Geralmente, porque existe filmes sem som. Mas esses dois elementos ajudam a destacar o terror dentro das obras, pois a gente pode se assustar vendo uma imagem, a gente pode se assustar vendo um som alto, ou um som que incomoda nossos ouvidos. E acaba que isso ajuda muito no aspecto do terror. E muitos desses filmes, eles são inspirados em livros. Por exemplo, o filme Iluminado, dirigido por Stanley Kubrick, ele foi inspirado no livro do do Iluminado, do Stephen King. E esse filme se trata muito do terror psicológico, ou seja, não tem uma violência muito forte, mas se trata bem de
da sanidade dos seus personagens, em especial do personagem Jack, que é um dos principais. Outra coisa que os filmes impactam muito é na economia, pois com suas enormes bilheterias, eles conseguem contribuir muito. O filme do It, dirigido por Andy Muschietti, conseguiu arrecadar mais de 700 milhões de dólares, o que é muita coisa. Isso demonstra como os filmes de terror são populares e são importantes para a economia. Os efeitos especiais são outra forma, uma visual, de ressaltar o terror. E alguns curtas utilizaram dessa técnica. Por exemplo, o curta O Vero, feito por André Gilmata, foi um curta que utilizou das técnicas de efeitos especiais e misturou a literatura de cordel, que é uma literatura regional, e a literatura de terror especial do Poe. Agora vou citar alguns impactos que os filmes e livros têm sobre a sociedade e talvez sobre o indivíduo. Primeiramente, é importante dizer que a literatura de terror é bem discriminada por se tratar de temas muito pesados, mas até que entre os jovens é bem vista, pois pode ser vista como uma forma de entretenimento e uma forma de trazer reflexões sobre a sociedade, sobre quão terrível pode ser a sociedade ou quão boa ela pode ser, mas em especial quão ruim ela pode ser. Mas essa falta de interesse muitas vezes acontece porque há uma falta de indicação, o que não aconteceu aqui no colégio, pois no 8º ano houve aulas de português e produção de texto que focaram em especial no terror e no fantástico, nos apresentando e ensinando sobre a estrutura, o que foi muito importante para mim e muito provavelmente para outros, a conseguir um sentimento sobre essas obras. Outra coisa que acaba acarretando muito nessa falta de interesse é a alta de vídeos muito curtos, pois esses vídeos acabam causando uma dificuldade em se concentrar para uma reflexão, reflexão dentro da leitura, de acordo com o jornalista Nicholas Carr, para The Atlantic, em 2008. Outros impactos que os filmes e livros podem trazer são as analogias que eles fazem a problemas da sociedade. Por exemplo, o filme The Stuff, dirigido por Larry Cohen, ele critica em especial o consumismo, pois sua própria história acaba sendo em torno disso, pois nesse filme, há um produto que acaba viciando as pessoas, e elas começam a comprar cada vez mais, e elas acabam até se perdendo suas mentes, perdendo a sua sanidade por causa disso. E isso é claramente uma referência ao consumismo exagerado das pessoas hoje em dia, que é um problema muito grande na sociedade, que pode afetar também o meio ambiente. E esse filme contribui muito para pensarmos mais sobre isso. Mas outros temas também são tratados nos filmes. Pode ser a negligência parental, pode ser o bullying, pode ser o totalitarismo de um governo. Como, por exemplo, no filme O Labirinto do Fauno, dirigido por Guilherme Del Toro, que tem como, em seu contexto, o totalitarismo civil espanhol da década de 40, e que, em meio ao seu suspense e fantasia, tem essa outra história por trás. E o que mais impacta nessa obra não é nem as criaturas mágicas, não é o quão assustadoras elas são. E o pior, o mais assustador dessa obra, são as próprias pessoas. Os totalitaristas que perseguiam as pessoas e machucavam elas, a violência que eles traziam, foi o que mais me impactou nessa obra. A dor que você via nos olhos das pessoas ao serem agredidas era imenso. Era uma coisa dolorosa de se ver, mostrando que, às vezes, os monstros fictícios não são os maiores monstros, e sim as próprias pessoas podem ser, referindo-se aos totalitaristas daquela época. Outra coisa que os filmes e livros impactam muito é na visão de mundo. E uma dessas visões pode ser a visão sobre a mulher. Por exemplo, pode ser reforçando a igualdade, que seria o melhor
aspecto, ou até mesmo reforçando a desigualdade. Pode ser uma forma de crítica, ou pode ser uma forma para reforçar ela. E a forma de reforço dessa desigualdade pode ser algo considerado ruim, já que muitas mulheres nos filmes são representadas apenas como fracas e não muito importantes, o que acarreta muito nessa visão. E um exemplo que acabei percebendo um pouco foi no filme O Iluminado, que eu já havia citado, que temos a personagem Wendy. Ela é uma personagem que, tanto na obra original, tanto no filme, ela é bem aprofundada. Mas, infelizmente, no filme ela acabou ficando um pouco mais fraca, o que eu achei um pouco ruim para a visão dessa personagem. Mas um exemplo muito bom é o exemplo da própria Lígia Fagundes Telles, que essa escritora, ela, em seus livros, incentivava o protagonismo da mulher dentro das obras. Ela escrevia com protagonistas fortes e que elas eram mulheres. Ela também escrevia sobre temas que eram considerados tabus na época, como o divórcio e sentimentos femininos. E isso foi muito bom para contribuir com o feminismo do Brasil. Agora, outro impacto que é necessário ser comentado é o impacto psicológico dessas obras. Para entender um pouco desse impacto, é necessário nos perguntar: por que gostamos das obras de terror? Por que nos interessamos? Por que gostamos de sentir essa sensação de medo, sendo que medo é considerado um sentimento ruim? Para começar, temos que entender qual é o conceito de medo. E medo é um sentimento que nos afugenta de algum perigo hipotético, sendo ele dividido em dois: no medo bioquímico, que é o medo automático que você vai ter por causa do seu instinto, e o medo emocional, que é como o medo é visto individualmente. O medo, mesmo sendo visto como um sentimento não muito bom, não impede das pessoas se interessarem por ele, tanto que as obras de terror são bem famosas. E depois que tomamos alguns sustos e também sentimos medo, sentimos uma sensação boa, sentimos às vezes uma sensação de alívio até, pois sabemos que o que está nas obras não é real. Além disso, ao sentir medo, liberamos alguns hormônios, sendo algum deles a própria adrenalina, que é um hormônio que tem efeitos até muito parecidos com os hormônios do bem-estar. Lembrando que eu não estou incluindo com fobias, que são medos com consequências muito negativas aos indivíduos. E sim, estou comentando sobre o medo causado pelos filmes e livros, um medo que não envolve fobias, um medo que a gente gosta até. Diante disso, podemos concluir que as obras de terror não são apenas uma forma de entretenimento, e sim uma forma de refletirmos sobre a sociedade e sobre quem nós somos. Uma forma de refletir o quão uma sociedade podia melhorar, o quão a sociedade pode ser ruim para as pessoas, mas que é possível melhorar através dessas reflexões. E as obras de terror podem incentivar também o consumo de outros livros, outros gêneros, o que acaba sendo um aspecto importante dela, pois influencia a ler mais livros, a consumir mais a cultura, e pode também trazer uma nova paixão, uma paixão por livros, uma paixão pelo gênero de terror, como aconteceu comigo. E eu fiz essa apresentação para poder compartilhar meu sentimento com todos vocês, de como eu me sinto bem lendo as obras de terror. E espero que vocês também consigam adquirir esse sentimento. Muito obrigada por terem me ouvido. Eita!